Oi, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre outros dois grupos de funções inorgânicas. Nós já vimos os ácidos e as bases. Agora nós vamos ver os sais e depois os óxidos. Nós já vimos que os ácidos são substâncias que, em solução aquosa, em água, ionizam, liberando o cátion H+, certo? E nós vimos que as bases são substâncias que, em solução aquosa, dissociam, liberando o OH-. Bem, a partir da reação de um ácido com uma base, ocorre a formação de um terceiro grupo de substâncias, que são os chamados sais. Então, os sais geralmente apresentam sabor salgado e são sólidos, pois são compostos iônicos. Para muitas pessoas, a palavra sal está associada ao conhecido sal de cozinha, e por este motivo relacionam sal a uma cor branca. Porém, existem sais de diversas cores, né? Por exemplo, aqui nós temos o primeiro, que é o dicromato de potássio, olha, ele tem essa cor meio laranja aqui. E o sulfato de níquel, ele é azul, né? Então, o que é um sal, na verdade? O sal, a definição, de acordo com Arrhenius aqui embaixo, ó, sal é toda substância que em solução aquosa dissocia, liberando pelo menos um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Então, olha só, por exemplo aqui, ó, o CaSO4. Em água, ele vai separar. Observem que ele separa o Ca com uma carga positiva, 2 positivo, e o SO4 com uma carga 2 negativo. Então, o sal, ele tem essa característica, ele dissocia em solução aquosa, liberando cátion e ânion, certo? Uma informação importante é que no mar existem vários tipos de sais dissolvidos, tais como o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha, tá? O cloreto de magnésio, sulfato de magnésio, e também podemos encontrar sais não dissolvidos na água, como por exemplo o carbonato de cálcio, que formam os corais e as conchas. A partir do carbonato de cálcio, pessoal, a gente forma o giz que a gente utiliza ali no quadro negro, na sala de aula. Bem, assim como os ácidos tinham uma nomenclatura própria, as bases também, né? Os sais também apresentam uma nomenclatura própria. A nomenclatura do sal é obtida a partir da nomenclatura do ácido. Então, eu tenho que saber qual é o nome do ácido que deu origem àquele sal. Se o ácido terminar em hídrico, então, por exemplo, ácido clorídrico, o sal vai ter a terminação eto. Se o ácido terminar em ico, por exemplo, ácido sulfúrico, o sal vai terminar em ato. E se o ácido terminar em oso, por exemplo, ácido cloroso, o sal vai terminar em ito. Como é que se monta, então, a nomenclatura do sal? Sempre vai ser o nome do ânion, que veio lá do ácido, mais o nome do cátion. Então, por exemplo, olha só. Aqui, ó, o HCl é o ácido clorídrico. O ânion Cl-, eu vou tirar o hídrico e vou colocar eto no final. Então, vai ser cloreto. O NaCl, que é o sal de cozinha, o nome dele é cloreto de sódio. Por quê? Porque o Cl- tem nome cloreto e o Na+ é sódio, então cloreto de sódio. Olha um outro exemplo aqui. O H2SO4 é o ácido sulfúrico, termina em ico. Olhando ali em cima, se termina em ico, vai para ato. Então, o ânion SO4 2- é o sulfato. Eu tiro o ico, coloco o ato no final. Bom, o sulfato ligado com cálcio vai ficar sulfato de cálcio. E o HNO2 é um outro ácido muito importante, é o ácido nitroso, né? Então, observem ali em cima, se vem do ácido nitroso, a terminação do ânion vai para ito, então vai ser nitrito, né? O nitrito ligado com alumínio vai ser
nitrito de alumínio e assim por diante. Então, sempre eu tenho que saber o nome do ácido que originou aquele sal. Vocês também podem gravar, né, ou ter em mãos tabelas como essa daqui, né, que apresentam os principais ânions e os principais cátions que aparecem nos sais. Então, por exemplo, aqui o Br-, o nome deste ânion é brometo. O Cl-, cloreto. O ClO-, hipocloreto. Então, este ânion vai se ligar com um desses cátions aqui de baixo. Então, por exemplo, o Li+, que é o lítio, o Ag+, que é a prata, o Zn2+, que é o zinco, lembrando que a gente vai ter que fazer o balanceamento de cargas, né? Então, o número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Fazer aquela regrinha do X que eu expliquei para vocês lá na parte de ligações iônicas. Então, por exemplo, como seria o nome do CaCO3? Bom, Ca é cálcio, né? O CO3, eu vou ali em cima, vou olhar na tabela, achei o CO3 aqui em cima. Então, o CO3 é um carbonato. Então, o CaCO3 é o carbonato de cálcio. Olha, K2PO4. O K é o metal potássio. O PO4, olhando ali em cima, PO4 é o fosfato. Então, é um fosfato de potássio, né? O LiS, vamos olhar. Li é o lítio, metal lítio. Tem que olhar na tabela periódica se vocês não lembrarem dos nomes, né? O S, olha, o S está aqui em cima. É o sulfeto. Então, é sulfeto de lítio. E por fim, um outro exemplo que eu coloquei aqui, a L2SO4,3. Olha só, a L é alumínio. O SO4, vamos olhar ali em cima onde é que ele está. SO4 está aqui embaixo, ó. SO4 é o sulfato. Então, o Al2SO4,3 é o sulfato de alumínio. Então, vocês podem sempre acessar essas tabelas com nomenclaturas, mas é importante que esses principais ânions aqui vocês gravem, que vocês tenham em mente, porque vai aparecer bastante para vocês, tá? Então, aqui um exemplo, né? Tá falando um texto num processo de produção do sal refinado. O sal refinado é o nosso sal de cozinha, né? A lavagem do sal marinho provoca a perda do iodo natural, sendo necessário depois acrescentá-lo na forma de iodeto de potássio. Outra perda significativa é a de íons magnésio presentes no sal marinho na forma de cloreto de magnésio ou sulfato de magnésio. Durante este processo são também adicionados alvejantes, como o carbonato de sódio. Então vamos procurar aqui embaixo as fórmulas relativas a estes sais. Iodeto de potássio, cloreto de magnésio, sulfato de magnésio e carbonato de sódio. Então, iodeto de potássio vai ser o... Deixa eu escrever aqui. Iodeto de potássio vai ser o Ki, né? Então, Ki. Iodeto de potássio. Cloreto de magnésio, então olha só, eu tenho o magnésio na frente, né? E o cloreto depois. Eu tenho que ver lá na tabelinha anterior que o magnésio tem carga 2, então eu vou precisar de 2 cloros para estabilizar. O sulfato de magnésio é o MgSO4. SO4. Vou tentar escrever aqui, ficou feio, né? Mas é isso aí. E o carbonato de sódio é o Na, sódio, né? CO3. E eu tenho que ver que a carga do CO3 é 2 e do Na é 1. Opa, aqui é 3, né? Não é 2, não. 3 aqui. E aqui vai ser o 2. Na2, CO3. Então, eu vou procurar aqui qual é a fórmula que traz estes sais na sequência, eu acho que é a letra D, né? Ki, MgCl2, MgSO4 e Na2CO3. Então, essas são as fórmulas destes sais que foram citados ali em cima. Observem que esses 4 sais, eles fazem parte da formação do processo de fabricação do nosso sal de cozinha, do nosso cloreto de sódio. Vamos só verificar aqui algumas aplicações de alguns sais, né?
O cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, é obtido pela evaporação da água do mar. É o principal componente do sal de cozinha usado na nossa alimentação. No sal de cozinha, além do cloreto de sódio, existem outros sais, como os iodetos, os iodatos de sódio e potássio, né? Então, por exemplo, aqui, ó, iodeto de sódio, aqui iodato de sódio, iodeto de potássio, cuja presença é obrigatória por lei. Sua falta pode acarretar uma doença chamada bócio. Então, se no nosso sal não tivéssemos o iodeto e o iodato de sódio e potássio, nós poderíamos ter o problema de bócio, como mostra essa mulher aqui com bócio, que é esse papo que cresce aqui, né? O sal de cozinha pode ser utilizado na conservação de carnes, de pescados, de peles, e na medicina é utilizado na fabricação do soro fisiológico, que consiste numa solução aquosa com 0,92% de cloreto de sódio. No combate à desidratação, é um dos componentes do soro caseiro, onde a gente mistura, então, água, 1 colher de açúcar e 2 colheres de sal de cozinha. O cloreto de sódio é a principal matéria-prima no processo de produção da soda cáustica, NaOH, né? O hidróxido de sódio. Outro sal importante é o fluoreto de sódio, olha, o NaF. Ele é usado como anticárie, pois inibe a desmineralização dos dentes, tornando-os menos suscetíveis à cárie. E o bicarbonato de sódio, NaHCO3, é um dos principais antiácidos comerciais efervescentes. Existem compostos como o ácido tartárico, o ácido cítrico e outros que na presença do bicarbonato produzem efervescência. Então, olha só, o bicarbonato de sódio é um outro sal que a gente usa lá quando está com problemas estomacais. Tá? Hipoclorito de sódio, olha só, NaClO. Um dos usos industriais mais importantes desse sal é como alvejante, como branqueador. Nós também utilizamos alguns produtos para lavar roupa, para limpar a casa, enfim, que tem o hipoclorito de sódio, tá? Ele faz o quê? Ele branqueia, ele remove a cor amarelada. Só que tem um problema, né? Tecidos coloridos, quando estão em contato com o hipoclorito de sódio, o NaClO, eles mancham, eles perdem a cor, tá? Eles desbotam, né? Bem, pessoal, vamos ver agora a última função inorgânica, que são os óxidos. Os óxidos são substâncias presentes no nosso dia a dia. Um exemplo é o gás carbônico, expelido na respiração, principal responsável pelo efeito estufa. Olha só, o que são os óxidos, então? São compostos binários, ou seja, tem dois elementos, sendo que um deles é o oxigênio. Tá? Então, a nomenclatura... Então, na verdade, por exemplo, CO2 é um óxido. H2O, a nossa água, é um óxido, tá? Então, sempre vai ter dois elementos e um deles é o oxigênio. Sempre aparece o elemento e depois seguido pelo oxigênio na fórmula, tá? Os óxidos formados por ametais são óxidos moleculares e têm um nome estabelecido da seguinte regra. Então, eu tenho que dizer quantos oxigênios tem. Então, eu vou usar mono para 1, di para 2, tri para 3. Depois eu escrevo a palavra óxido e, por fim, a quantidade do outro elemento. Então, por exemplo, CO tem um carbono e um oxigênio. Então, vai ser monóxido de monocarbono. Mas eu não preciso colocar, tá? Na verdade, esse mono ali depois não é necessário, mas o correto seria. Depois, aqui embaixo, CO2, dióxido de monocarbono, ou dióxido de carbono, né? SO3, 3 oxigênios, né? Então, trióxido de enxofre. Aqui, Cl2O7, olha só, 7 oxigênios. Então, heptóxido de dicloro, tá? Essa é a forma, então, de nomear os óxidos quando eu tenho um ametal ligado com oxigênio.
E quando o oxigênio estiver ligado com um metal, então nós teremos um óxido iônico. E a nomenclatura é um pouco mais simples, tá? Eu só vou escrever óxido de nome do elemento, nome do metal. Por exemplo, Na2O. O Na é o sódio. Então, o Na2O é o óxido de sódio. CaO, óxido de cálcio. Cu2O, óxido de cobre 1. Por que eu tenho que colocar esse 1 ali? Porque tem dois tipos de óxido de cobre, tá? O Fe2O3, óxido de ferro 3. Esse Fe2O3 é a ferrugem. Ferrugem, sabe quando portões de ferro enferrujam, forma aquela substância laranja ali por cima? Aquela substância é o Fe2O3, o óxido de ferro, certo?